estudantes do segundo e terceiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Vamos lá para os nossos combinados, aqueles de sempre. Lembre-se de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave as mãos antes, depois e sempre que possível. Arrume um lugar legal para organizar seus materiais, porque hoje a gente tem bastante atividade para fazer, certo? Os materiais que nós vamos utilizar hoje. Um caderno, quem não tiver o caderno pode ser em uma folha, lápis, borracha. Eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem todos esses materiais. Já pegaram os materiais? Vamos lá, vamos fazer uma revisão do que teve na aula passada. A aula passada o tema foi brinquedos e brincadeiras e patrimônios da cidade. Lembra que a gente falou das brincadeiras que você gosta? Qual criança que não gosta de brincar, né? Brincar sempre é um momento de diversão. É bom brincar sozinho, mas é muito melhor com os amigos. E lá nas atividades que vocês fizeram, eu vi que além dessas brincadeiras que tem as imagens aí, muitos colocaram que gostam de jogar no celular, gostam de videogame, que são brinquedos, são brincadeiras, né, bem atuais. Mas antigamente, será que tinha isso daí? Não, a gente até viu lá nas fotos. Lá no passeio público, era comum as crianças se reunirem, principalmente ao domingo, para andar de carrinho. E esses carrinhos nem sempre eram carrinhos comprados, industriais. Às vezes eram carrinhos artesanais, certo? E olha como que está o passeio público hoje em dia. Um dos espaços preferidos pela criançada é o parque, né? Que fica ali perto do Espaço das Aves. E daí a gente viu onde que a gente pode brincar na nossa cidade, né? Podemos brincar em casa, que acho que é o lugar que vocês mais estão brincando agora, né? Na rua, até pode ser, mas tem que tomar muito cuidado por causa do movimento, dos carros, né? Então é melhor evitar. Podemos brincar na escola, em praças e parques. Lembrando que a escola, praça e parque agora, nesse momento, não está liberado, mas quando for liberado, a gente vai se divertir bastante. Desses espaços, alguns são patrimônios. Lembra que a gente falou dos patrimônios? E quando a gente falou de patrimônios, a gente trouxe um convidado especial para dar uma volta pela cidade e falar dos patrimônios aqui de Curitiba, que foi o Curitibinha. Conhecemos a turma toda, né? Além do Curitibinha, a Graciosa, o Fosco, a Zezé, a Sorriso, o Curiticão e a Celeste, certo? E vamos lá, lembrar o que é patrimônio histórico. Patrimônio histórico são os lugares, os prédios, residências, praças, bairros da cidade. São os marcos do passado que podemos observar ainda hoje em Curitiba. Todos nós gostamos da nossa cidade, por isso precisamos cuidar dela. E se tem algum lugar que a gente gosta mais, que faz parte da história dessa cidade, ela se torna um patrimônio histórico, né? Muito legal. Falamos do patrimônio cultural, que é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural, como a arquitetura, as festas, as danças, as músicas, as manifestações populares, as artes e a culinária, entre outros. E ali a gente está vendo a foto de dois tocadores de rabeca. A rabeca é um instrumento utilizado principalmente para tocar o fandango caiçara, que é uma música e dança típica do litoral paranaense. Falamos do patrimônio natural. O patrimônio natural são áreas que transmitem à população a importância do ambiente natural. O patrimônio natural é aquela paisagem que o homem não interferiu ainda, que não construiu nada. São as montanhas, as serras, as cachoeiras, rios, florestas, matas, certo? E eu recebi algumas fotinhos, né, de atividades e vocês. Parabéns, continuem estudando, certo? Vamos lá para a nossa aula 4. O tema de hoje vai ser educação, escola, espaço público e privado da cidade, certo? Vamos registrar? Coloquem lá no seu caderno a data de hoje, aula 4, história, e o tema, que é educação, escola, espaço público e privado. Vou dar um tempo para você fazer isso, certo?
Vamos continuar? Nós vamos começar com um jogo da memória. E um jogo da memória, eu quero que vocês façam os pares entre um lugar da escola, certo? Eu coloquei a imagem e a escrita para dificultar um pouquinho para vocês. Olha lá, quero que vocês memorizem essa tela, certo? Vocês vão ter um minutinho para fazer isso.
Então, memorizaram tudo? Agora quero ver se vocês sabem onde estão os pares. Primeiro é esse daqui. Que lugar que é esse? A sala dos professores. Onde que está o outro par? Olha lá, vejam se vocês acertaram. A sala dos professores é o lugar onde os professores planejam as aulas, fazem as atividades para vocês, fazem reunião. Vamos para o próximo? Agora, uma escrita, sala de informática. Onde que está o outro par? Acertou? A sala de informática é onde ficam os computadores. E este? Muito bem, a quadra coberta, o lugar onde a gente faz nossos esportes, as práticas esportivas é a aula de educação física e os encontros também com os colegas, certo? E esse outro? A biblioteca. Vamos ver se você sabe onde está? Muito bem, a biblioteca onde ficam os livros, onde tem a contação de histórias e empréstimos também. E o refeitório? Muito bem, o refeitório nas escolas integrais é onde tem as refeições, né? E esse aqui é fácil, a sala de aula. Nossa, acertaram aí? A sala de aula é o lugar onde você faz as lições. E esse aqui? Horta? Horta na escola? Sim, tem escolas que têm horta, onde que eles fazem o cultivo de legumes, verduras, de ervas medicinais. E agora tá fácil, né? Faltou só o parquinho, que acho que é um dos lugares mais divertidos da escola. É claro que não tem só isso na escola, tem outros locais, como a secretaria onde fica a documentação escolar, o pátio coberto, que também dá para fazer as práticas esportivas e fazer o encontro dos alunos, o bosque. Bosque? Tem escola que tem bosque com árvores, que legal, né? A sala da pedagoga e a sala da direção, né, a diretoria, onde decidem muitas coisas da escola. Tem banheiro, é claro. Tem a cozinha, onde é preparados os lanches e as refeições. E tem o corredor, que apesar de ter esse nome, tem que andar bem devagarzinho, não tem que ficar correndo, não. E olha lá, vamos ver como a gente estudava e como a gente está estudando hoje. Que local que aparece na imagem? Aparece uma sala de aula com os alunos, né, em grupo fazendo uma atividade, né? Eles estão fazendo um jogo chamado Duas Mãos, que eu acho que vocês já aprenderam em matemática, certo? E quais os materiais que eles estão utilizando? Estão utilizando folhas, lápis, palitos e no fundo da sala tem os livros, certo? Então isso daí é para lembrar um pouquinho lá da sala de aula, lá na escola. E como que você está estudando agora? Agora você está estudando em casa, certo? Em que lugar da casa você fica para estudar? Você fica no quarto, na sala, na cozinha? Onde que você está estudando agora? Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão me contar tudo isso. Onde que você estudava antes? Onde você está estudando agora? E quais as semelhanças e diferenças entre esses dois lugares? Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade.
Então, já fizeram a atividade? Onde que você estava estudando antes, lá no início do ano? Na escola. Onde que você está estudando agora? Em casa. E pense, em casa, cada um vai colocar o local que está estudando. É diferente para cada um. E qual semelhança, qual diferença? Eu acho que a principal semelhança é que a gente tem que continuar estudando. E a diferença é o local, né, entre esses dois lugares, certo? Já sabemos que tudo tem história. A escola também tem história. Ao longo da vida humana, as pessoas começaram a ir para a escola, começaram ou em casa a aprender, certo? E nós vamos ver um pouquinho de como aconteceu essa aprendizagem. Vamos ver da educação egípcia em outros tempos. As crianças egípcias estudavam usando pequenas tábuas cobertas com uma pequena camada de gesso e escreviam com pontas de caniço, com tinta vermelha e pretas. As tábuas, após o uso, eram lavadas e novamente recobertas com gesso. Que legal! Descobrimos que as crianças no Egito Antigo não tinham caderno. Elas usavam uma tábua coberta de gesso e uma ponta de caniço, que é um pedaço de cana bem fino para escrever. Molhava essa ponta em tinta para daí escrever. Elas escreviam, depois tiravam a folha de gesso e para usar a tábua de novo deveriam lavar e recobrir com uma nova camada de gesso. Quanto trabalho, hein? Antigamente, no Egito Antigo, aos 10 anos, só os meninos iam para a escola para aprender a ler, escrever e contar. As meninas ficavam em casa, acompanhando a família. Os professores eram severos e castigavam as crianças que não queriam estudar. E olha lá como eles faziam as folhas de gesso. Eram colocadas tiras sobre a tábua, depois eram marteladas para que aderisse e formasse uma folha. Depois eram laminadas para que ficasse liso e macio para a escrita. Quanto trabalho, né? Hoje com os cadernos e os papéis tudo fica mais fácil. E eles não usavam o alfabeto, eles usavam os hieróglifos. E provavelmente é a escrita mais antiga do mundo. O povo egípcio usou essa escrita por 3.500 anos, mais ou menos. E existiam cerca de 6.900 sinais. E foi essa quantidade de sinais que fizeram a escrita desaparecer, pois era difícil decifrar tantos códigos. Ainda bem que evoluíram, né? Com o alfabeto fica tudo mais fácil. Agora vamos ver um pouco da educação chinesa em outros tempos. A escrita. Os chineses usavam caracteres diferentes das letras que conhecemos para produzir sua escrita. Ele também foi encontrado em vestígios de ossos. Os chineses mais tarde aperfeiçoaram o modo de escrever. Olha lá que legal, eles escreviam em ossos de animais, depois que foi inventado o papel. As crianças ricas na escola se preparavam para ser funcionários do governo. E eles começavam a estudar mais ou menos com 8 anos. Os meninos mais pobres aprendiam o trabalho do pai. E olha a escrita, olha lá a figura. Como é diferente do nosso alfabeto, eles são chamados de caracteres chineses. Ainda bem que existe o nosso alfabeto, que é muito mais fácil. Vamos ver um pouquinho da educação na Roma Antiga. Será que antigamente todo mundo tinha direito à educação, ao estudo? Na Roma Antiga, a educação era para quem pudesse pagar um professor em casa. As meninas ficavam em casa aprendendo as tarefas domésticas. Os meninos aprendiam a ler e escrever com esse professor. Aos 13 anos, eles iam para a escola secundária e eram preparados para a vida militar. Quando surgiu o pergaminho e o papiro, as crianças em Roma passaram a escrever com uma cana talhada e molhada em tinta, mais ou menos parecido como eram as crianças egípcias. Para escrever, as crianças usavam também uma lousa coberta de cera e usavam uma caneta de madeira com uma ponta metálica. O papel era feito das hastes das plantas ciperos, papiros, encontrado na margem do rio Nilo. A educação para os astecas. Olhem bem as figuras. As crianças aprendiam com os pais. Os artesãos ensinavam seus trabalhos para os seus filhos, mas só para os meninos. As meninas ficavam com a mãe em casa, aprendendo a cozinhar, tecer, bordar e cuidar e limpar da casa.
E as crianças desobedientes eram picadas com espinhos, ou tinham que ficar do lado de uma fogueira de pimenta que provava ardor nos olhos. Que triste isso, hein? Entre castigos e conversas, eu prefiro a conversa, né? Se fez algo errado, é melhor conversar do que um castigo desse. Vamos ver a educação para os incas. Na cidade de Cusco, havia escolas especiais para os filhos da nobreza, ensinando a responsabilidade do poder. Nas zonas rurais, não havia escolas. O conhecimento era transmitido de pai para filho e todos tinham tarefas a cumprir. Agora vamos ver a educação no tempo das primeiras fábricas, no século XIX. Há muito tempo, a escola em alguns países tornou-se gratuita e obrigatória, e meninos e meninas podiam estudar. As salas eram grandes, com paredes muito altas, e enfileiravam-se mesas e bancos onde cabiam de 2 a 5 crianças. Na parte de cima da carteira, os alunos colocavam as canetas de pena. Havia uma ranhura feita para isso. Para escrever, eles molhavam a pena num pequeno recipiente de porcelana, cheio de tinta também. As crianças usavam uma pequena lousa e giz para fazer os exercícios de linguagem e aritmética. E a educação na Idade Média, lá nos castelos medievais? Os meninos das famílias ricas serviam de pajem. Trabalhavam no castelo dos nobres. Eles aprendiam a arte da cavalaria e serviam aos príncipes, às princesas. As meninas nobres aprendiam a ler e a tocar instrumento. Já as famílias mais pobres aprendiam profissão geralmente acompanhando seus pais no campo ou em pequenas tarefas nas vilas. Então, vimos um pouquinho como que era a educação em outros tempos, em outras épocas, antigamente. E agora a gente vai ver como que as crianças estudavam no Brasil há muito tempo atrás. Olha lá essa foto. Antigamente, apenas os filhos mais ricos, das famílias mais ricas, que podiam aprender a ler e escrever. A maioria da população não tinha direito à educação. E aprendiam como? Era contratado um professor e era ensinado um professor e um aluno só por vez, como aparece aí na foto, certo? E olha essa foto aqui, essa aqui daí já era para mais pessoas, né? E o que eu acho interessante nessa foto, que existia a sala dos meninos, como essa daqui, e também existia a sala das meninas, como essa, era separada, né? Meninos e meninas. Mas as coisas foram mudando. Olha essa foto, que legal, adoro essa foto. Porque além das carteiras serem individuais, as carteiras eram diferentes, né? Eram de madeira, de ferro, eram bonitas, né? Mas deviam ser muito pesadas. E eu gosto da mesa da professora, cheia de materiais, certo? E essa outra aqui, isso aqui é uma escola. Olha que diferença da nossa escola, que nós temos pátio, temos quadra, né? Tem bastante calçamento. Essa escola tem mais parte verde, mais natureza. Muito legal, né? Vamos ver agora como que eram as escolas municipais aqui de Curitiba. Não todas, algumas, né? Como que era ontem e como que era hoje. Olha a escola Joaquim Távora. Essa foto, a antiga, foi tirada há 42 anos atrás. E olhe como ela está hoje. Se a gente olhar na estrutura, não teve tanta mudança. Mas uma coisa me chama a atenção aí. Na frente da escola antiga tinha um orelhão. Você sabe o que é um orelhão? O orelhão era um telefone público que a gente usava fichas para ligar. E por que ele tinha esse nome estranho? Porque ele parecia uma orelha? Até pode ser, mas porque todo mundo que usava, ele escutava todas as ligações e todas as conversas. E essa outra aqui, a Escola Municipal Desembargador Marçal Juste. A foto antiga de 40 anos atrás. E a foto agora. E a gente vê a diferença maior é as grades e os muros em volta da escola, até para segurança, tanto dos estudantes como dos funcionários. E uma das coisas que eu mais gostei foi o jardim. Olha que bonito que está o jardim da escola. Vamos ver agora a Escola Municipal Guilherme Butler. A foto antiga é de 39 anos atrás. E olha a foto nova. Tá bem diferente. Até a plaquinha com o nome da escola já não tem mais e agora o nome da escola está em cima, né? É legal a gente ver o passado e o presente e ver o que mudou e o que ficou. E isso a história faz muito. A escola é um espaço público. Por que a escola é um espaço público? Porque ela atende crianças, atende adultos, atende toda a população, certo?
Vamos ver a diferença de espaço público e privado? Todas as pessoas ocupam um lugar no mundo. Ficam em diferentes espaços como a casa, a escola, locais onde trabalham ou vão para o lazer, como praças e parques. E toda a cidade está dividida entre espaços públicos e privados. O espaço público são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. São exemplos de espaço público: as praças, as ruas, os parques, as avenidas. Os espaços privados pertencem a alguém, como pessoas ou empresas. Um exemplo de espaço privado é a nossa casa. Então vamos ver lá o espaço privado. Como eu falei, tem uma propriedade privada, pertence a alguém, a uma pessoa ou uma empresa. E a população somente tem acesso a eles com permissão do proprietário. A nossa casa é um espaço privado. Dentro da casa nós temos a sala, a cozinha, o banheiro e o quarto. Alguns desses espaços são coletivos, que são usados por todos, até por quem vai nos fazer uma visita, como a sala, a cozinha, o banheiro. Já o quarto é o espaço mais reservado da nossa casa. Não é qualquer um que entra, tem que pedir pra gente, certo? Então já conhecemos um pouquinho do espaço privado, que é a casa, agora vamos para o espaço público. E é onde a gente divide esse espaço com outras pessoas. Podem ser elas conhecidas ou não, certo? É um espaço que pertence a toda a população e que é cuidado pelo governo. Agora vamos para as nossas atividades. Vamos começar com caça-palavra, sobre espaços públicos e privados. Nesse caça-palavras tem 7 palavras. Eu vou dar um tempinho aí para você achar essas palavras. E daí, conseguiu achar 7 palavras? Então vamos lá. Tem ali escola, parque, teatro, rua,
casa, praia e praça, certo? Agora dessas palavras aí, quais são espaço público e quais são privado? Vamos começar com o privado. Ó, tá bem fácil, porque só tem uma palavra aí que é espaço privado, que é a casa. Todas as outras são espaço público, certo? Para estudar história, os estudantes podem investigar os acontecimentos. Agora eu vou convidar você para ser um pesquisador. Que tal você fazer uma entrevista para saber como as pessoas estudavam quando eram crianças? Convide uma pessoa da sua família para ajudar você. Pode ser o pai, a mãe, a avó, a avó ou outro adulto. Tem que ser um adulto. Anote as perguntas e as respostas. O que eu vou pedir para vocês fazerem aí no caderno? Colocar o nome da pessoa que você vai entrevistar e vai fazer essas 4 perguntas. Como era a escola onde ela estudava? Como eram as carteiras, o uniforme e o material escolar? Qual era a aula preferida e qual era o professor que mais gostava? E depois você vai fazer um desenho desse seu entrevistado. Eu vou dar um tempinho aí para você realizar essa atividade.
você terminou, beleza. Se não terminou, você pode fazer depois. Mas lembre-se de guardar todas essas atividades que você está fazendo, registrar tudo, para quando você voltar para a escola mostrar para sua professora, certo? E é isso, gente. Nossa aula terminou. A gente se encontra semana que vem. Tudo de bom para vocês e até a próxima.